Vamos lá, meu povo. Tô aqui de volta desta vez, tá? Com uma tier listzinha que eu fiz aqui para falar, né? Fazer aqui uma tier list sobre todos os gerais, né? Aqui eu coloquei todos os gerais do jogo que estão disponíveis. Eventualmente eu vou estar fazendo dos mundo velho, mas por enquanto vamos só dos gerais, né? Eu dividi aqui em algumas situações, né? A gente tem aqui a situação de inútil, que não presta para nada, que só presta para bênção, significa que ele tem uma bênção boa. Personagens que são situacionais, ou seja, você vai usar uma vez na vida e outra na morte. Personagens que são fortes, apesar de não serem metas. Personagens que são para boss, os necessários, que por mais que você não use ele com tanta frequência, você ainda assim vai usar ele com mais frequência do que o situacional, mas você tem que ter ele, né? Porque ele é necessário e é melhor você ter e não usar do que você ter e precisar. Personagens metas que você precisa ter, é necessário você ter para fazer excelentes ataques, mas eles funcionam só no mais 10. E personagens que você tem que ter no 35, né, que são meta, né? Então, vamos lá. Vamos começar. E por enquanto a gente tem o King geral, né? O King normal. Cadê? Ele foi parar para algum canto aqui, eu não sei para onde foi parar. Ué, será que foi cá para baixo? Ele foi cá para baixo. E o nosso queridíssimo King geral, eu não sei como é que faz pra ir lá pra cima, deixa pra lá. A gente larga ele pra depois, deixa ele por último. Então o nosso primeiro na realidade vai ser a TT. Essa TT aqui, ela vai pro inútil. Ela não é tão boa, igual ela parece, ela não é boa. Ela já teve seu espaço no meta, ela já foi interessante, mas ela foi ofuscada rapidinho. Mesma situação do Garou, ele já teve espaço no seu meta. Mesma situação desse personagem, já teve espaço no meta. Na verdade, o Garou ele presta pra benção hoje em dia. Mas tirando isso, ele não presta pra nada. Todos esses personagens aqui já foram fortes. O Ramai Mask, ele é bom, né? Ele tem uma habilidade muito forte, né? A habilidade desse Mask é você fazer uma fileira, né? Você ter os aliados dele que estiverem na mesma fileira que ele. Esses aliados em questão, eles vão receber toda vez que o inimigo atacar esses aliados, o inimigo vai o Amai Mask vai reduzir 10 de fúria do inimigo. É uma habilidade muito forte, mas para 3 anos atrás, não hoje em dia. Tome que Samurai é a mesma coisa, é só um personagem de dano. E hoje em dia, nada além disso. Ele depende muito da ultimate dele. A ultimate dele não é um game change, então é inútil hoje em dia. O Sonic é um daqueles situacionais porque a habilidade dele é dar confusão nos últimos inimigos de uma coluna, né? Ele dá confusão naqueles inimigos e em alguns debuffs impede eles de causar de impede ele de causar, de recuperar vida, mas é um personagem que você vai utilizar mais por essa habilidade e você vai utilizar ele uma vez na vida e outra na morte. Ele é muito ruim. Esse outro personagem aqui, mesma coisa, ele é forte só pelo, tipo assim, pela habilidade dele, que a habilidade especial dele, que meio que ele entra no estado, e nesse estado ele aumenta o ataque, o dano dele no ataque como uma perseguição e ele recupera a vida. Mas não é nada absurdo, né? E ainda assim ele é muito frágil e pros dias atuais ele morre pra qualquer coisa. Goketsu, cara, eu gosto demais do Goketsu. Há uns 4, 5 anos atrás ele já foi o melhor personagem do jogo, mas hoje em dia ele é inútil. O meu primeiro personagem que eu vou colocar no forte vai ser esse Azura. Ele é muito bom, ele tem uma habilidade muito forte, muito quebrada. Ele também tem uma benção muito boa, mas eu não vou deixar ele aqui que só presta para benção, porque a habilidade dele ainda assim é mais forte que a do Garou. O Garou basicamente ele ele é imune a controle e toda vez que alguém ataca ele vai causar contragolpe. Só que o Azura, ele já se tornou esse Azura aqui, o Azura Baixista, teve uma época que ele era o melhor tanque do jogo. Tá entendendo? Porque quando ele tem um buff de Zombari ativado, toda vez que ele recebe um dano, ele recupera vida. Entendeu? E ele não pode receber um dano maior do que 20 ou 30% da sua vida. Então ele é muito forte. Como tanque, ele é muito forte. É um crime colocar esse personagem em qualquer outro lugar. Hoje em dia, com algumas situações de personagens, ele está ofuscado. Ele não é um personagem, tipo assim, para lidar com o mundo velhos, mas para a maioria dos gerais,
que você tem aqui, ele é muito quebrado, ele é muito forte. E é exatamente por isso que eu vou deixar ele aqui. Esse personagem aqui, o Genos Aniversário, ele foi muito tempo um personagem utilizado por boss, porque a sua habilidade do mais 10 aumenta o dano de especiais em 40%, mas hoje em dia ele fica para trás. Esse aqui, esse Flash, ele é um personagem necessário, você ter ele, porque ele mata inimigos imortais. Então, por exemplo, o Flash do Velho 2 você mata com ele, mas ele pega valor muito dificilmente. Ele é um personagem necessário para você ter, mas você dificilmente pega valor com ele. Então ele cai tanto no necessário quanto no situacional. Né? No caso aqui em questão, eu estaria deixando ele no necessário, porque ele funciona tipo assim. Se você tiver um dele Elite, ele funciona. O Sonic você tem que ter ele mais 10. Essa Fullbook aqui é uma personagem inútil. Ela nunca encontrou seu espaço no meta. Sabe? Ela nunca encontrou seu espaço no meta. Ela causa alguns debuffs de redução de ataque, recupera vida, mas mesmo no seu lançamento há alguns anos atrás ela nunca foi boa. Gyoru, outra coisa, né, outro personagem inútil, ele não é bom, ele não presta. Suas habilidades, tipo assim, sabe, falta alguma coisa. Ele basicamente se serve para uma coisa, causar sucção. Tirando isso, desiste. Boro Desperto, cara, esse personagem ele é forte, tá? Ele é forte, mas ele depende muito da sua ultimate. Ele tem uma ultimate única. E mesmo no lançamento dele, há 4, 5 anos atrás, ele já não era lá grandes coisas. Ele nunca, por mais que eu acho que ele tem uma habilidade muito forte, ele causa um dano no especial absurdo, ele ainda assim é um personagem que você nunca vai utilizar ele. Entendeu? Você nunca vai utilizar ele, você nunca vai querer utilizar ele. Ele é muito. Ele é inútil, né? Infelizmente ele acaba sendo inútil. Para o nosso queridíssimo Zombie Man, né? Esse Zombie Man aqui em questão, outro personagem inútil, né? Vai aqui pro inútil. Ele, a única função dele é morrer e só isso, né? Antigamente, alguns anos atrás, ele era muito bom por causa do sua regeneração, né? Ele regenerava a vida dos aliados e tudo. Mas ele ficou no meta assim por uns 5 meses foi muito. Ele não durou muito no meta não. O Dog é a mesma situação. Quando ele foi lançado há 4, 5 anos atrás, ele era o personagem mais forte do jogo. Ele era o que mais causava dano, mas o seu tempo no meta durou pouco tempo. Eventualmente o pessoal começou a lançar os personagens de evento, os personagens limitados e eventualmente o Dog ele perdeu o seu espaço no meta, né, e deixou de se tornar um personagem bom. Essa personagem aqui, vou colocar no situacional, porque ela é um personagem de farm. Basicamente a habilidade dela é toda vez que um aliado mata um inimigo, ele recupera 30 de fúria. Então ela é uma boa personagem para um farm. Mas não vale a pena você colocar ela mais 10, porque ela só funciona se você for iniciante. Não vou colocar ela no inútil, porque o único uso dela seria para Caminho dos Fortes, mas para Caminho dos Fortes você pode alugar um Bang Primavera se você não tiver. Você pode alugar um Bang 35, mas ela é inútil. A única função dela é essa. Quando o inimigo mata outro, ela recupera a vida. Esse Metal Bat que ele era muito forte, ele causava muito dano, mas hoje em dia ele só presta para Benção. As pessoas só upam ele por causa de Benção, porque quando lançou as Benção, ele era um dos únicos que tinham Benção de robô amarelo. Agora o Sanguinário é situacional. Na verdade ele é necessário, ele entra na mesma situação do Flash. Ele é um personagem mortal, você vai acabar utilizando ele em algumas situações, porém não são todas, entendeu? Você usa ele para combar com a TTM do Velho, com a MyMask. Não, ele não é necessário, ele é situacional. Ele tá no mesmo nível do Sonic. Só que o Sonic ainda é pior que ele. Ele é um pouco melhor que o Sonic.
Suryu, esse Suryu aqui em questão, não. Bang também não. Bang de Natal não. Esse aqui também não. São dois esses três personagens aqui eu vou dispensar comentários porque eles não fazem nada. Então, tipo assim, o Surya, a única coisa que ele tem é um aumento de dano se a vida dele estiver acima de 50%. Sabe? Se vocês têm ideia, se a vida dele cair abaixo de 50%, ele perde todos os buffs dele e ainda ele perde vida. Tipo assim, ele perde vida não. Perde vida? Não, ele ganha confusão por um turno. Então, tipo assim, né? E esses outros dois aqui, nem vale a pena comentar. E aqui a gente tem um caso interessante. Os dois irmãos. Ô, caralho, foi cá pra baixo de novo. Bom, esse irmão aqui, no caso, ele é inútil. Ele funciona com esse outro aqui. Ele depende muito desse irmão aqui. Ele é um personagem de dano, mas ele só vai causar dano se ele tiver com o irmão dele. O que é diferente desse personagem, que ele é forte, entendeu? Ele tá na mesma situação do Azura. Eu acho o Azura mais OP que ele. No caso desse personagem específico, ele tem um aumento de bloqueio muito forte, sabe? Ele tem um aumento de bloqueio muito forte. E, cara, ele praticamente não leva dano, né? Nos dois, três primeiros turnos. E ele ganha escudo, tá? Toda vez que você ataca ele. Você só vai causar dano verde, né? Cinza, e ele ainda ganha escudo. Garik é fraca, né? Já foi boa, hoje não é mais. Essa TT, cara, essa TT ela é muito forte. Ela é muito forte. Ela, tipo assim, ela tem uma habilidade muito forte, ela tem uma benção muito boa. Ela é forte. Mas nos dias atuais, ela não pega. Tipo assim, na época que ela foi lançada, ela não pegava um. Tipo assim, as pessoas não conseguiam upar ela direito. Então ela não era, tipo assim, na época que ela foi lançada ela era muito forte. Mas quando ficou mais acessível os gerais, a gente já teve outras opções melhores que elas. Então isso prejudicou um pouco ela, né, na minha visão. Mas eu vou colocar ela em forte porque ela tem habilidades muito fortes, né, a habilidade dela do escudo de chocolate. Toda vez que alguém ataca ela, ela tiver com escudo, ela volta dano pro inimigo. Quando ela ulta inimigos que tiverem o debuff de chocolate, ela transforma em chocolate por 2 turnos. O inimigo não pode atacar, então ela é um personagem muito forte. Sonic, esse flash aqui ele é necessário, você tem que ter ele junto desse Bakuza. Deus Porco é a mesma situação dessa personagem aqui, né, da Tatsumaki. Ele é muito forte, tem habilidades muito fortes, mas não, não ganha seu espaço no meta. Drive Knight, mesmo, é ruim. Esse Goquetsu Páscoa aqui, ele foi lançado há muitos anos atrás. Ninguém lembra da existência dele, mas ele foi lançado há alguns anos atrás e ele só trouxe uma habilidade de roubo de ataque de inovador. E não era tão forte, né? Levando em consideração que na época que ele foi lançado, uns 3, 4 anos atrás, era muito difícil de conseguir geral, ele não encontrou seu espaço no meta e nunca encontrou e ainda assim ele continua inútil até hoje. Esse personagem aqui, ele é forte. Ele era um dos meus gerais favoritos. Ele era muito forte para PVP. Ele era muito forte em boss. Ele era um personagem muito top. Mas eventualmente foram lançados personagens mais fortes que ele. Não significa que ele é fraco, mas você tem opções melhores que ele. Exatamente por isso que eu não vou descartar ele, porque ele é um personagem forte. Esse Genos aqui, ele só foi usado por boss há um tempo atrás, né? Há um tempo, tipo assim, 2 anos atrás. E ele só foi usado por boss enquanto as pessoas tinham Boros 25. Então, tipo assim, vamos falar assim que ele ficou no meta de boss assim por uns 2 meses. Não é o suficiente para colocar ele no meta de boss. Esse King ele era muito forte no passado. Tipo assim, ele tinha o seu espaço em alguns times, mas no dia de hoje ele é inútil. Esse garoto aqui, ele só causa queimadura, inútil. Essa TT aqui eu colocaria ela no necessário, tá? Sabe?
Mas eu vou colocar no situacional porque você usa ela menos do que esses três que estão aqui, né? E você usa ela menos que o Garou, sabe? Você usa ela menos que o Garou, mas mais que o Sonic Pasco. Ela é muito difícil você usar ela, mas ainda assim, alguma vez você vai usar ela. Esse Zombie-Man é forte. Não há o que discordar dele. Ele é muito forte. Eu vou colocar ele aqui atrás da TT. Se bobear, eu colocaria ele até na frente da TT, tá? Não é, eu vou colocar ele até na frente da TT, não é loucura. Porque ele é um personagem muito forte, ele causa dano, ele recupera a vida, ele dá escudo, ele limpa controles, ele não fica sob controle, ele é um personagem forte. E não significa que ele ficou fraco, a questão é que você teve novos personagens no jogo que se tornaram melhores que ele. Esse Gyoro aqui, esse Gyoro aqui, coloquei como situacional, ele tem uma habilidade de causar um silêncio no primeiro turno, parecido com o Zombie-Man 2, só que esse silêncio dele que é dissipável, então você consegue dissipar com a habilidade do Bakuza, você consegue dissipar com chip, então eu coloco ali. Esse Metal Bat aqui ele só presta para a benção dele aumenta ataque, defesa, aumenta o FC nas guerras. Esse Suryuki é forte, tá? Ele é forte sim. Ele vai ficar na frente do nosso Azura. Ele ele é basicamente o Gale Wind, a versão do Gale Wind. Tipo assim, pega o Gale Wind e o seu irmão. Junta os dois, faz uma fusão dos dois em um personagem só. Pronto, você tem um Suryu. Só presta pra benção. É necessário você ter essa personagem que sim, ela cancela a fúria, ela cancela a regeneração de fúria dos inimigos, ela é muito OP nessa questão. Então ela sim é necessária você usar ela em algumas situações sim, até no PVP de alto nível. Aqui nós temos o nosso primeiro personagem para boss, apesar de ele estar bugado, então você consegue matar o boss facilmente com ele. E ele sempre foi forte para boss e ele vai estar aqui. E agora nós finalmente chegamos no nosso primeiríssimo personagem Meta Full. O que falar do King Primavera, né? Esse King Primavera ele é muito forte por causa principalmente da sua habilidade de deixar o aliado mais forte, imune a controle, regeneração de vida, aumentar o dano na ultimate dos aliados, fazer os aliados lutar, né, transferir, no caso, a fúria dele para o aliado. Então, por exemplo, se o aliado está com 60% de fúria e o King chegou a 100%, ele vai lutar nesse aliado. O que ele faz? Ele troca a fúria dele com o aliado. Então, ele está com 100 de fúria, ele transfere essas 100 de fúrias pro aliado e ele fica com 60. Entendeu? Então, no caso, na verdade, ele completa. Então, se o aliado está com 60, falta 40 para ele chegar a 100, ele tira 40 dele, fica com 60 e manda 40 para o aliado lutar. Eu coloquei ele no Meta Full 35, mas porque ele é interessante você sim upar ele pro 35, mas depois que você tiver todos os Meta Full 35 upados, os mais importantes, aí sim você pode upar ele. Então, exatamente por isso a gente vem seguido do Armai Mask, que é o geral mais forte do jogo. Todas as suas habilidades são fortes, sua ultimate causa um dano absurdo, ele causa caos na ultimate, reduz a fúria em 50, no 35 ele causa silêncio, né? No 25 ele fica imune a controle, se tiver dois ou mais aliados em campo ele fica imortal, ele tem uma sinergia absurda com o Zombie-Man 2, ele impede que os aliados recebam um dano superior a 30% da vida durante 3 hits, né, por turno. Então, assim, ele é muito forte. Ele é o mais forte geral da nossa lista. Ele é o mais forte e é o primeiro geral que vocês devem por 35. Ele é muito usado. Esse Atomic aqui não presta, vai pra cá. Esse Flash é forte.
Esse Flash Verão, por mais que ele nunca tenha encontrado o seu espaço no meta, porque quando ele foi lançado, você já tinha Mundo Velho, você já tinha personagens apelões dentro do jogo, mas isso não tira a questão dele ser forte, porque ele causa muito dano, né? Ele causa dano muito dano, ele causa dano extra, ele recupera vida, ele limpa debuffs, ele dá escudo. É impossível um personagem desse ser fraco, né? Eu não consigo colocar ele em outra situação que não seja essa. Esse Sonic, ele é situacional, ele é muito situacional. Ele entra na mesma situação do Garoto Sanguinário, tá? Ele entra na mesma situação do Garoto Sanguinário. Você vai usar ele de vez em nunca, muito situacional. Ah não, tô confundindo. Esse Bakuza aqui é uma merda. Isso aqui não presta não, é esse musical aqui que presta. Eu confundindo os Bakuza. Esse Bakuza aqui é uma bosta. Ele não faz nada não. Esse Zombie aqui é só pra boss. Mesma coisa que o DG, ele faz exatamente o que o DG faz, mas pior. Esse gordo aqui é fazendeiro, cara. Ele joga galinha nos outros. Isso aqui, a benção dela é boa, ela era muito forte quando foi lançado, porque ela causa um controle absurdo, mas diante de todos os demais personagens, principalmente esses que estão aqui na Forte, ela é a mais fraquinha. É... Boss, né? Muito boa pra boss. Necessário, você tem que ter esse Sonic, sem dúvida nenhuma, ele é muito forte. E aqui nós temos o nosso terceiro Meta Full 35. Esse Azura é do caralho, ele é muito top. Ele é muito top, ele é muito top mesmo. Ele. Tipo assim, eventualmente, quando você fica mais velho, tipo assim, você fica mais experiente no jogo, no nível mais avançado, você não vai usar ele com tanta frequência, mas até você chegar nesse nível, cara, esse personagem que vai carregar suas partidas. Ele é muito forte, ele tem uma benção muito boa, ele causa muito dano, ele é fácil de se pegar, ele countera muitos personagens. Vocês vão adorar esse personagem. Pode upar ele para 35 sem medo. Aqui nós temos o nosso primeiro personagem meta. Cara, vocês estão vendo esse personagem que vocês podem virar e pensar, cara, por que você está colocando esse Kid Impero na questão de meta? Por que você está colocando? Por algumas razões. Primeiro, ele é o Gyoro versão free to play, né? Porque quando ele ulta inimigos que tenham a cobertura de tintas, que é o debuff dele. Os inimigos que têm essa cobertura de tinta, eles não podem fazer nada a não ser lançar as habilidades de ataque comum. Ataque comum não, habilidades passivas. De resto, o Flash, por exemplo, que é imune a controle, se ele receber a ultimate desse personagem com a cobertura de tinta, o Flash não faz nada, ele só morre, o Flash muda o L2. Então, assim, ele é muito forte, ele ignora a imunidade de controle, ele é quebrado, ele é muito quebrado. E para PVPs que não sejam de alto nível, cara, você usa ele muito, com muita frequência. Então, ele tem que estar aqui no meta sim. Ele, ele é um personagem muito pouco explorado e é um personagem muito forte. Ele tem que estar aqui no meta, ele merece estar. Metal Knight roqueiro, tô fora. Bang. Cara, esse Bang, ele é muito bom. Você usa ele algumas vezes no PVP, mas é muito raro. Mas ele é muito bom pra farm. Então, tipo assim, se você for fazer um caminho dos fortes, qualquer coisa, você vai estar usando ele. Então, pra mim, ele é necessário, né? Não por causa de PVP, mas por causa de completo fazer caminho dos fortes, Odisseia. Mano, ele é muito top pra isso. Ele é legalzinho sim, ele causa um dano considerável. Esse Metal Bat que só presta pra benção, nada além disso. Essa Lily que no máximo pra benção, mas nem pra isso. Esse DG aqui
Ele presta só pra Benção, mas de todos aqui ele é o mais forte no PVP, tá? Ele tem uma benção forte, mas de todos aqui ele é o mais forte no PVP. E eu gosto muito dele. Então, essa TT aqui, você não precisa ter ela 35, mas se tiver sobrando essência, você vai sim querer pôr ela no 35, tá? Mas ela é meta. Você não precisa ter ela 35. A diferença do meta pro meta full 35 é que o meta você tem que ter, mas mais 10 tá ótimo. O full 35 você tem que ter 35, né? Essa é do King de Primavera, mas o King de Primavera ele é bonitão, né? Ele é foda. Essa personagem aqui, situacional, mesma situação no Bang, ela só presta pra PVP, pra farm. E você não vai usar ela pra nada além de completar caminho dos fortes. Então ela é uma personagem situacional. Genos Fazendeiro, só presta pra benção, ele tá uma benção boa. Presta pra nada. Presta pra nada. Muito ruim, muito ruim. Esse personagem aqui ele é forte, tá? Ele tem a habilidade de marcar um aliado. E quando ele marca esse aliado, ele tem esse aliado, um inimigo, na verdade. Esse inimigo tem 80% de chance de o próximo ataque dele não causar dano. Né? Reduzir o dano do próximo ataque em 99%. Isso é bem forte. Mas, por mais que seja forte, quando você coloca ali no. Você chega ali, coloca no. Né, tipo assim, na ponta do lápis, em quais situações que você vai usar, você descobre que você nunca vai usar ele. Inclusive, eu acabei de lembrar que a benção do Gênesis Aniversário, eu vou pôr aqui que a benção dele é boa. Outro meta full 35, muito forte esse Go Kids, muito forte mesmo. Esse por aqui, muito forte também, ele cancela ultimates, ele aumenta a vida, quer dizer, ele dá escudo toda vez que o inimigo causar dano, ele dá escudo para os aliados, então dependendo da ultimate ele vai cancelar. E ele ainda recupera 20 de fúria, então ele é um personagem muito forte, muito forte. Essa personagem aqui ela é uma personagem inteiramente focada em dano, mas ela é uma personagem boa para dano, então vou colocar ela aqui forte, mas você nunca vai usar no PVP, muito raro, você não vai usar. Esse é outro situacional, não é que ele seja ruim, é que você vai usar ele de vez em nunca. Esse aqui é o nosso queridíssimo personagem para boss, tá? Ele vai ficar aqui porque ele é forte para boss. Esse Kid Imperial é inútil. Esse Atomic Samurai ele vai para boss, sim. Eu vou colocar ele em boss porque ele funciona também para PVP em algumas situações do PVP, só que se eu for colocar ele para PVP, ele é situacional. E para boss ele é bom, sabe? Quando você não tem ali um Bang, Mundo Velho mais 7 ou outros personagens, ele é bem OP para boss sim. Esse bigode é o melhor de boss, sem dúvida alguma, muito forte. Você pode usar ele em algumas situações no PVP. Eu vou colocar ele até no necessário, porque você precisa dele para fazer boss e em diversas situações do PVP você pode usar ele, porque como ele é muito quebrado, ele aumenta muito o dano, né, o ataque dos aliados. E quando você vai usar ele no PVP, cara, ele é bem forte no PVP. Esse gordo aqui é meta, tá? Você vai usar ele com frequência. Apesar de que no alto nível você não usa, né? No alto nível um PVP, tipo assim, do nível do Fast, que é o ataque, você não usa esses três aqui com tanta frequência. Mas como eu sei que a maioria esmagadora de vocês não tem um PVP igual a das contas que eu mostro que gravo os vídeos, então eles funcionam muito bem para vocês e ele vai ser meta assim, ele cancela. Tipo assim, ele é basicamente a TT só para os aliados. Ele é bem forte, tá? Esse aqui é outro Metafull 35, só que ele funciona no mais 10. Vou colocar aqui na frente da TT.
Porque você não precisa ter ele no 35, ele funciona no mais 10 sim. E só que você sempre vai usar ele, porque ele é counter na Super S. Ele tira caos, ele tira paralisia, congelamento, sono. Mano, ele é muito foda. Esse personagem aqui ele é muito forte e você tem que ter ele. Você tem que ter ele. Eu não coloquei ele full 35 porque o 35 dele não faz tanta diferença igual o desses aqui. Né? O desses quatro aqui não faz. O 35 dele não faz tanta diferença, mas tendo esses quatro aqui no 35, meu querido, primeiro que você vai querer upar vai ser ATT no caso, né? Primeiro que você vai querer upar vai ser ATT. Depois você upa ele no 35, ok? Sabendo que aqui é bucha, lixo, não funciona. Essa Funbook aqui é muito boa, né? Ela reduz a fúria. No mais 10 ela reduz a fúria dos inimigos em 100 e ainda causa 5 marcas que toda vez que o inimigo atacar, ele perde 20 de fúria para cada marca. Ou seja, os inimigos, eles não vão lutar por causa dela 2 a 3 turnos, tá? É muito forte. É muito forte. Spuri aqui é lixo, não presta pra nada. Seu céu poeta se ferrou. Esse aqui é um personagem bom pra dano, sabe? Ele é um personagem bom pra dano. E eu vou colocar ele aqui no forte por, por duas situações. Primeiro, ele é bom pra dano, mas apesar dele ser bom pra dano, eu prefiro qualquer outro personagem que tá aqui em cima além a ele. Segundo fato, ele tá na divinação. Então, se você é um cara iniciante e você precisa de dano, ele tá ali na divinação e ele vai suprir você de forma excelente. Temos a nossa Lily. Meta. Mano, muito forte essa Lily. Muito forte. Essa Lily, sua principal habilidade é de fazer com que os aliados causem uma marca no inimigo e com essa marca impeça o inimigo de ganhar escudos, tá? Ela é boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo. Então, tipo assim, diversos ataques eu uso ela. Porque ela é quase uma substituta da Tetema do Velho. Então, de todos os personagens que vocês estão vendo aqui, mano, tipo assim, ela é uma das mais quebradas, né? Ela só não supera a TT e esse aqui, mas ela é muito forte. Ela é muito forte mesmo. Então, ela merece totalmente estar aqui. Ela é muito boa. Muito útil, né? Esses três aqui, até em PVP de alto nível eu uso, né? Eu usei esse para atacar o Soleice usou essa Lily aqui para atacar o Parca na última Guerra 3, então ela é muito boa. Essa Ring Ring aqui vai pro nosso cemitério, bem cheio inclusive. Esse Boros. Ah tá, chegamos nos nossos últimos, né? Boros. Eu adoro esse Boros, ele tem um design muito top. Ele foi um dos primeiros gerais de todo mundo. Ele e o Garou foram os primeiros gerais do jogo. Muita gente começou com esse Boros, eu mesmo fui um. Ele foi meu primeiro geral. Cara, a gente tem umas memórias muito boas dele. E no início ele era muito bom, tá? No início do jogo, 4, 5 anos atrás, ele era muito bom. Porque ele não fica imune a controle, ele tem um escudo forte, ele causa muito dano. E ele causa silêncio na perseguição. Ele era muito legal. Mas, infelizmente, não dá mais, né? Esse King aqui ele já foi bom para boss. Mas hoje em dia ele vai para o nosso cemitério. Dito isso, acabamos a nossa tier list dos gerais, né? Ficando. Deixa eu dar um zoom aqui. Ficando desta forma na nossa tier list. Deixa eu ver aqui. É, mais ou menos ficando dessa forma. E tipo assim, eventualmente eu vou acabar falando dos mundos velhos, tá? Mais tarde, em algum outro momento, não sei se hoje, mas em algum momento eu vou falar assim dos mundos velhos.
E eu espero que eu tenha sanado a curiosidade de muita gente, tá? Obrigado por terem assistido até aqui. Eu vou parar aqui. Tenham uma boa quarta-feira. Eu espero que o áudio tenha saído mais ou menos, porque no PC o microfone é muito ruim. Então, obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Tchau, tchau.